Boa noite, amados. Graça e paz seja contigo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria nesta noite de ministrar uma palavra na tua vida de esperança, porque nós estamos vivendo dias em que a esperança é fundamental. A sua fé, exercitar a sua fé é fundamental. Então, Jesus, ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 34: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, quando Jesus diz que veio trazer a espada, ele está usando uma metáfora. A espada era a arma de guerra mais usual no seu tempo. Nenhum guerreiro iria à guerra sem uma espada. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós estamos num tempo de guerra. E Jesus veio levantar uma igreja para aprender a guerrear, para aprender a se proceder em qualquer tempo. Tempos de paz, tempos de tribulações. Uma igreja que seja fiel em tempo de escassez, em tempo de abundância. Uma igreja que seja santa em qualquer tempo. Então Jesus deixa claro que a missão da igreja não é trazer paz à terra. Nem ele mesmo veio trazer paz à terra. Mas ele veio trazer a espada, as armas para que nós possamos lutar. E nossas armas são espirituais. Então nesse tempo, suas armas são a oração, a santidade, o jejum. Você tem que ser ousado, intrépido e se levantar contra todo inimigo que cerca a tua casa, repreender este mal que está vindo sobre a terra, porque há poder na tua vida, há poder na vida da igreja. Então Jesus veio levantar uma igreja que seja capaz de usar as armas espirituais para destruir seus inimigos. Em Lucas 10, capítulo 2, diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 3: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então Jesus, nesse primeiro momento, ele envia seus discípulos para um treinamento. Ele diz, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. E que chance tem um cordeiro no meio de lobos? Nenhuma chance. E por que Jesus então envia os discípulos como ovelhas no meio de lobos? Para capacitá-los, para treiná-los, para fortalecê-los. Porque crescimento, força, maturidade não vem se não for por meio da experiência vivida. São como os seus músculos, não tem como eles se desenvolverem se você não o machucar com exercícios físicos, com peso, para que ele possa se desenvolver. A nossa vida também é assim, é debaixo de pressão. Então o homem em momentos de pressão, ele sempre desenvolveu fé, força, esperança. Então não é diferente para esse momento. O que Deus quer com este momento da sua vida? Que você cresça, que você se fortaleça, que você se encha de fé, que a esperança se multiplique na sua vida, que você melhore como crente, que a sua comunhão com Deus se desenvolva, que a
a sua aliança se torne mais forte. É assim, amados. Jesus envia-os sem bossas, sem alforjes, sem alparcas. Irmãos, isso é um treinamento de guerra. Os discípulos teriam que aprender a viver sem nada. Jesus diz: não leve nada, nem saudeis ninguém pelo caminho. Então, de repente, você está em casa, não pode saudar ninguém pelo caminho. E se porventura vier um tempo de escassez, aprenda a viver nesse tempo. Como Paulo mesmo disse, todas as coisas eu posso. Eu posso viver em escassez, eu posso viver em abundância. Eu posso viver em paz, eu posso viver em tribulações. Não importa o momento, se ele é bom, se ele é mau. Eu posso viver, porque eu sou igreja e fui chamado para isso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Diz assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não recebais a graça de Deus em vão. A graça de Deus está sobre a tua vida. Não faça que esta graça seja em vão. De que maneira? A partir do versículo 3 ele diz: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama. Irmão, você tem que saber viver em todo o tempo, seja em tempo de honra, seja em tempo de desonra, seja você difamado, seja você tendo boa fama. Diz assim: olha, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Muitas vezes você vai ser considerado como um enganador, mesmo sendo verdadeiro. E você precisa saber viver esse tempo. Versículo 9: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, assim a igreja, viver em todo tempo a fé, a palavra, está firme em todo tempo, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra, seja em tempo de escassez, seja em tempo de abundância. Nós fomos chamados para isso. Então foi assim que Jesus treinou os seus discípulos. Eles viveram como nada tendo, mas possuindo tudo. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então Deus não poupou nem mesmo o seu filho. Nem Jesus foi poupado do treinamento. Você sabe que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deus o levou naquele lugar para ficar 40 dias sem comer, para ser tentado pelo diabo de todas as formas. Porque é assim que nós desenvolvemos, é assim que a maturidade vem, é assim que a nossa fé aumenta, é assim que a ousadia se desperta em nós. Então não existe treinamento apenas teórico no reino de Deus, é pela prática da palavra, é pelo exercício da fé. Então, irmão, se alegra porque você está vivendo um tempo de prática. É nesse tempo que você demonstra o Deus que você tem, o Deus em que você crê. É nesse tempo que você demonstra qual é a tua esperança. É nesse tempo que você demonstra a sua dependência dos céus.
e creia, Deus cuida de você. Amém? Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Então até Jesus desenvolveu a sua força, desenvolveu a sua capacidade. Ele se encorajou a ir à cruz por aquilo que sofreu, pelo treinamento da prática, pela prática do exercício. Então, diante desse cenário que estamos vivendo, dessa pandemia, essa peste perniciosa que está sobre a terra, você que é igreja não pode ficar assustado, porque você está como ovelha no meio de lobos. Isto para ser treinado e conduzido a orar mais, ser treinado e conduzido a ser mais santo, ser treinado e conduzido a se aproximar mais de Deus, a exercer mais a sua fé. Lembre que foi no deserto que Israel viveu os maiores milagres de sua existência. Então, irmãos, se estamos no deserto, é para vivermos grandes milagres. Deus nos coloca diante de gigantes para aprendermos a dominar a nossa alma. Então, expulsar o espírito do medo para lutarmos com coisas maiores que nós. Sempre foi assim na história. Israel estava diante de um gigante e o exército não conseguia dominar a sua alma. Eles estavam cheios de pavor, estavam cheios de medo. Mas Deus levanta um jovem que domina a sua alma. E diante do gigante tem controle emocional, ele tem domínio próprio e tem uma fé inabalável. E crê que ele está indo lutar em nome do Senhor dos Exércitos. E por isso a vitória seria certa. Então uma ovelha diante de lobos, ela não sobrevive se permanecer ovelha. Ela vai ter que lutar até se tornar um leão, para que em vez de perseguir, ela comece a perseguir. Você sabe que Jesus enfrentou afrontas calado, humilhações calado, açoites calado. Jesus sofreu desonra calado, por quê? Porque ele estava ali como ovelha muda levada ao matadouro. E essa é a reação de uma ovelha, de não reagir. Porque a ovelha, ela não tem essa natureza de lutar contra seus inimigos. Ela não tem essa natureza de ousadia. A ovelha, ela não se defende dos seus predadores. E Jesus estava nessa condição, por isso que ele estava calado e não revidava, ele não se defendia. Por isso que ele sofreu tantos escárnios, tanta humilhação. Agora, irmãos, você sabe que ele não permanece como ovelha. Você sabe que a sua voz ecoa no céu e na terra. Por quê? Porque Jesus, como ovelha, se colocou no meu lugar. Aquela era a nossa condição. Quem na verdade é ovelha sou eu e você. Pessoas desamparadas, frágeis, que necessitam de um pastor. Pessoas que não têm condições de se defender, como a humanidade hoje não consegue se defender desse vírus. Uma coisa invisível aos olhos naturais. Uma coisa tão insignificante diante de nós. E de repente você como ovelha não tem como se defender desse negócio. Mas deixa eu te dizer, o teu Deus, a Bíblia diz que ele é Yahvé Sabaote. Ele é o Senhor dos exércitos. Então o teu Deus, aquele que veio como ovelha, ele também é Senhor da guerra, porque ele não permaneceu como ovelha. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele ressuscita como leão, para bradar aos quatro cantos deste mundo. E agora, quando ele ressuscita e se levanta como Senhor, ele não pode ser mais humilhado, ele não pode ser mais cuspido, ele não pode ser mais esbofeteado, ele não pode ser mais escarnecido, porque ele não é mais ovelha. Ele assumiu o nosso lugar. Então Jesus te assumiu, tanto na cruz como no sepulcro,
E nós estávamos com ele também na ressurreição. Então esse é o nosso chamado, de sermos colocados como ovelhas no meio de lobos, porque a intenção de Deus não é que você permaneça ovelha, mas que você se levante na ousadia do leão, para sujeitar seus inimigos, para que você não fique sem discernimento diante daquilo que te rodeia para te tragar. Então, irmãos, deixa eu te dizer, se essa praga, se essa peste que está vindo sobre a terra for juízo de Deus, eu quero que você saiba de uma coisa: eu não estou debaixo do juízo de Deus e nem você também. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E se essa peste que está vindo sobre a terra for uma investida do inimigo, se for um jugo de Satanás, eu quero te dizer que sobre a minha vida existe um nome que tem poder para despedaçar todo o jugo do inimigo. E sobre a tua vida também, porque você é igreja. Então essa igreja não tem mais uma postura de ovelha, mas uma postura de leão. Porque Jesus deu sobre ela autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então não há por que temer. Se for juízo de Deus, a graça dele está sobre ti. Se for uma praga do inferno, você tem autoridade sobre as trevas, sobre a força do inimigo. Então, se você está vivendo um tempo difícil, esse tempo é para que você seja exercitado. Eu quero dizer que quando Jesus mandou os seus discípulos sem nada, como ovelhas no meio de lobos, sabe, Jesus estava com eles, sendo pastor desses irmãos, para cuidar, porque o intuito era que eles se levantassem, se fortalecessem, se tornassem gigantes na fé, para apagar os dardos inflamados do maligno e sujeitar toda a força do mal debaixo dos seus pés. Esse mesmo versículo em Mateus 10:16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Veja que quando Jesus trata da prudência, ele não fala das ovelhas, porque a ovelha não tem prudência, mas a serpente tem. Então esse tempo é um tempo também de prudência. Tenha a prudência das serpentes. Então tome os cuidados devidos de higiene, de isolamento, não uma coisa fanática, não uma coisa, estranha, como muitos têm se colocado, apavorados com tudo e com todos. Mas tenha prudência, a prudência das serpentes, e seja simples como as pombas. Para cada guerra nós temos armas específicas. E as nossas armas neste momento são espirituais. É oração, declaração, profecia. Abençoe sua vida, seus filhos, sua esposa, sua família, sua casa. Use a boca para profetizar, para abençoar. E use de autoridade contra toda a força do mal. Lucas 21:9. Lucas 21:9 diz: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então Jesus profetiza a respeito dos últimos dias, ou depois da sua assunção ao céu. Ele diz: olha, virá guerras, terremotos, fome, pestilência. Você sabe que terremotos todos os anos acontecem, dezenas até centenas de terremotos em todo o mundo. Nunca deixou de ter terremoto. Fome, nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. A Terra tem 7,5 bilhões de habitantes. Irmão, desses 7 bilhões, 1 bilhão passa fome no mundo.
São 514 milhões na Ásia, 257 milhões na África, 43 milhões na América Latina e no Caribe. Então o que Jesus profetizou sempre aconteceu e continua acontecendo. Guerras, qual foi o ano que nunca teve uma guerra no mundo? Nunca deixou de ter guerra no mundo. E pestes, nós estamos vivendo uma. E todos os anos nós enfrentamos uma peste. Quantas pestes já vieram sobre a terra? A peste bubônica na Europa, ebola, a cólera que matou milhões de pessoas, a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas, a varíola 300 milhões de mortos, gripe espanhola 20 milhões de mortos, a tifo 3 milhões de mortos na Europa Oriental e Rússia, a febre amarela, sarampo. Até 1963 o sarampo matou 6 milhões de pessoas por ano. Por ano. As pessoas mais idosas, todas elas tiveram sarampo. Eu tive sarampo. O sarampo matava 6 milhões de pessoas por ano. A malária matou 6 milhões de pessoas. A AIDS, a dengue. Então, quantas pestes têm vindo sobre a terra? E deixa eu te falar, depois desta, outras virão, porque isso faz parte de um processo. Jesus, ele diz, é necessário que essas coisas aconteçam, porque existe um fim, e o fim virá. Só que ele diz que quando você souber a respeito dos terremotos, das guerras, das pestes, isso ainda não é o fim, mas o mundo caminha para o fim. E por que essas coisas existem? Elas existem porque lá no início, Gênesis 3,17, Deus disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então por que vêm essas pestes? Porque é permitida por Deus. Por causa do pecado. O homem pecou e a terra se tornou maldita. Então nós vivemos, irmãos, numa terra maldita. Então não espere paz. É por isso que Jesus diz, eu não vim trazer paz. Não espere paz. A paz que você encontra é só em você mesmo, é no teu interior. Sabe, mas não espere paz no curso de sua vida. Receba dele a espada, para que em todo tempo você seja vencedor. Porque a palavra diz que ele tem um caminho no meio da tempestade. Sempre que você estiver no meio de uma tempestade, existe um caminho de Deus para você. Porque a graça de Deus te é suficiente. Então não espere que depois do coronavírus tudo ficará bem e nunca mais virá peste sobre a terra. Outras virão. Porque isso faz parte da profecia de Jesus. Isso faz parte da maldição que a terra recebeu por causa do pecado. E com dores nós vamos comer desta terra todos os dias de nossas vidas. Mas receba paz no seu coração, no teu interior, na tua alma, receba paz. Aqui fora não existe paz, mas aqui dentro precisa existir paz. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. Você tem promessas sobre a tua vida. Salmos 91. Vamos ler os Salmos 91. Essa palavra é para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Existe uma sombra onde você pode descansar. A sombra do Onipotente. Versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então confie no seu Deus, que nenhum mal, nenhuma praga se achegará na tua vida. Versículo 3 diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosa é essa que está tendo, que contamina todo mundo, que gera uma pandemia. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus te livrará
de toda peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então você tem um escudo e você tem um broquel. É essa palavra. Então não há o que temer. Não tem o que você temer. Versículo 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então creia, não chegará a ti. É promessa de Deus. Essa palavra é o teu escudo, é o teu broquel. Então nesse tempo, irmãos, como ovelhas no meio de lobos, se levante e lute. Use as armas espirituais que o Senhor te deu. Essa é a espada. Essa é a espada. A segunda vez que Jesus enviou os seus discípulos, ele diz: agora é diferente, porque vocês já estão treinados. Ele diz: eu falei da primeira vez que não levasse alforje, agora eu digo: leve o seu alforje. Da primeira vez que vocês não levassem bolsa, agora eu digo: leve a sua bolsa. Da primeira vez que não levassem barcas, calcem suas sandálias. Da primeira vez que não saudassem ninguém pelo caminho, agora eu digo: olha, você precisa de uma espada, porque essa espada precisa ser anunciada ao mundo. E se você não tem espada, venda o seu manto e compre a sua espada. É guerra, é luta. Você está numa guerra espiritual, então não fique amedrontado, escondido diante de uma atitude de covardia, mas se levante em ousadia, porque você tem de Deus as promessas, a palavra. Você tem de Deus a proteção, você tem de Deus o escudo. Lucas 21, 27 diz: e então, nos últimos dias, depois que passar todas essas coisas, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Deixa eu te dizer, Jesus virá. E ele profetizou e nos advertiu de todas essas coisas que têm acontecido no mundo: terremotos, pestes, guerras, dissensões. Se tudo isso tem acontecido, é certo que ele virá. Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja sem máculas, sem rugas, sem mancha, uma igreja lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Foi assim que dele te chamou. Te chamou primeiro como ovelha que não tinha pastor. Depois você passou a ser ovelha que tem um pastor. Depois, como ovelha, você morreu com ele na cruz. E como ovelha, você foi com ele para o sepulcro. Que a Bíblia diz que todos nós morremos com Cristo, mas que com ele também ressuscitamos. E como ele ressuscitou no corpo glorificado, como ele ressuscitou com autoridade, assim também você ressuscitou com Cristo Jesus e está revestido de poder e autoridade. Não existe poder na tua vida, existe uma graça sobre você, um escudo de proteção. Deus te deu o ministério da fé para que você possa exercitar debaixo da palavra e crer em todas as promessas que Ele já te deu nas regiões celestiais. E por que tudo isso acontece? Para mostrar a nossa fragilidade e o quanto dependemos de Deus. Então, amado, se você olha para uma peste dessa, que tira apenas o teu fôlego, a capacidade de respirar, o teu corpo que precisa de milhares de coisas para funcionar, vem um vírus desse e tira de você apenas o ar, você morre. Então você perceba o tanto que nós como homens somos frágeis. Nós somos um milagre de Deus todos os dias. Somos um milagre de Deus todos os dias. Então não temos nenhuma razão para viver uma vida de soberba, para viver uma vida de altivez.
Onde estão os ricos deste mundo? Onde estão os poderosos deste mundo diante de um vírus como esse? Hoje eu vi uma reportagem de um homem rico e famoso que está viajando só pelos lugares isolados, porque ele está com tanto pavor que não quer contato com ninguém, com nenhuma pessoa. Então, irmãos, existem coisas que o dinheiro nunca vai poder fazer por você, que o seu conhecimento, a sua saúde nunca vai poder fazer por você. Diante de uma situação como essa, todos nós nos tornamos iguais. Dependemos de um milagre, todos nós. Então, o que nós devemos fazer? Se arrependa, se quebrante, se converta, seja uma pessoa melhor. Se você está vivendo na prática do pecado, se arrependa, se aproxime de Deus. Ele é poderoso para te perdoar os pecados. Ele está de braços abertos para te receber todos os dias. Eu sei que já tem irmãos por aí sentindo falta do culto presencial e valorizando já o culto presencial, porque você não pode estar aqui. E infelizmente nós somos assim. Parece que para melhorarmos, para desenvolvermos a nossa fé, tem que ser debaixo de pressão. É só num isolamento desse que você consegue enxergar o valor que tem de dar paz do Senhor para um irmão. É só numa situação dessa que você consegue valorizar o valor de um abraço, de estar na casa de um amigo, de um parente. Infelizmente, somos assim. Quantos filhos só valorizam os pais depois que perdem, pais que valorizam seus filhos depois que perdem, pessoas que só valorizam o seu emprego depois que perdem, sabe, mulheres, homens que só valorizam o seu cônjuge depois que perdem. Será que nós temos que sempre perder para despertarmos o valor da vida em nós? Não há necessidade. Deus já perdeu tudo por você. Ele já entregou tudo por você. Você não precisa perder nada. Você só precisa compreender. Você só precisa entender, ter discernimento e valorizar a vida, o tempo, a graça que repousa sobre ti. Amém? 1 Coríntios 11:31 diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então este é o momento oportuno para você se reorganizar, colocar a sua casa em ordem, fazer uma autoanálise, porque a Bíblia diz: se nós nos julgássemos, nós não teremos necessidade de sermos julgados. Então quem é julgado? Quem não tem capacidade de se julgar. Então Deus te deu essa bênção. Seja juiz de você mesmo. Veja a condição em que você se encontra e olhe para os céus, olhe para cima, de onde vem o teu socorro. Deixa eu ler o último versículo para você. Salmos 37:18 diz: o Senhor conhece os dias dos retos. O Senhor conhece os teus dias, amados, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Olha a palavra. Você não será envergonhado nos dias maus. Nos dias de fome se fartarão. Então recebe essa palavra. Esse é o escudo que tem sobre você. Toda esta situação, todo este momento que nós estamos vivendo, não é nada mais, nada menos para que você cresça, para que você tenha uma fé maior, para que você se levante ousadia, para que você, como ovelha, se torne um leão, para que você aprenda a viver em todo o tempo, para que você use da autoridade que repousa sobre a tua vida, de pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que os crentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, irmãos.
Então, se esse vírus entrar pelas tuas narinas, ele nenhum poder terá sobre ti. Nenhum poder terá sobre ti. Eu profetizo. Então creia na palavra de Deus. Ele não te deixará envergonhado nos dias maus. E se por acaso vier fome, você viverá fartamente. Esta é a palavra que repousa sobre nós como igreja. Amém? Então fecha teus olhos aí onde você está. Eu quero orar pela tua vida. Receba essa palavra de Deus. Não tenha medo, porque peste nenhum entrará na tua casa. Seja prudente, é claro, como as serpentes. Não deixe de tomar os cuidados que são necessários, porque a prudência faz parte do nosso caráter como cristão. Mas num tempo como esse, seja também ousado em fé. E tenha uma vida simples como as pombas. Esse é o Evangelho. Esse é o nosso Deus. Hoje Jesus reina. E se Ele reina na tua vida, o que prevalece sobre ti é o seu domínio, é a sua vontade, é a sua palavra, é a sua graça, é o seu amor, é o seu perdão, é a sua autoridade. Então não temas, o Senhor é contigo. Ele não te envergonhará nos dias maus. Diga, eu recebo essa palavra. Amém. Deus. Vamos cantar uma canção para encerrarmos esta noite maravilhosa, em que Deus nos dá uma palavra de fé e de esperança, de maneira que o medo não pode dominar a minha alma, mas a minha alma será dominada por mim. Porque nenhum sentimento pode me sufocar, pode sufocar a tua vida. Porque Ele é o teu escudo. O Espírito de Deus está sobre ti. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo repousa sobre a tua vida. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu oro por esses irmãos que estão conectados conosco neste momento. Envia o teu anjo nesta casa e põe as tuas mãos sobre a cabeça de cada um deles e ministra a tua bênção. Eu te peço, Senhor, expulsa da alma de cada um o medo, e no lugar do medo coloca a tua esperança. E reveste, Jesus, esses corações de fé. Encha-os de fé, encha-os de esperança, encha-os de ousadia. Que seja um tempo de entrega, que seja um tempo de dependência do Senhor, que seja um tempo de fortalecimento da aliança contigo, que seja um tempo de santificação, que seja um tempo que eles se tornem mais fiéis ao Senhor, sejam fiéis à sua missão, ao seu chamado, que eles não considerem esta graça em vão, mas que em todo tempo possam testemunhar desta verdade, desse escudo, deste broquel que guarda a vida de cada um, que guarda a família de cada um. Senhor, Tu és um Deus provedor. Traz a provisão na casa de cada um, que neste tempo de escassez não falte nada para ninguém. Que neste tempo, Senhor, não falte a prosperidade, mas que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. O teu Espírito possa encher a vida desses irmãos. Nós queremos viver nesse tempo os melhores dias de nossas vidas. Queremos viver neste tempo os maiores milagres de nossas vidas. Nós queremos ver os maiores feitos do céu, porque eu sei que esse inimigo se levantou para cair. Esse vírus entrou na nossa nação para ser destruído, porque este país tem uma igreja que ora,
Nesse país tem uma igreja que está de pé. Neste país tem uma igreja que tem autoridade no teu nome para destruir toda a força do mal. Este vírus entrou na nossa nação para ter um fim, para ser lançado por terra e ser despedaçado para nunca mais se levantar. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, meu irmão. Receba paz no teu coração. Seja você uma bênção neste tempo. E esse tempo é um tempo que você vai viver coisas extraordinárias. Saia do teu coração todo o espírito de medo e receba o espírito de ousadia. Abra a tua boca para pregar, para proferir a palavra de Deus. Abra a tua boca para profetizar na tua casa, na tua família, na tua vida. Abra a tua boca para glorificar a Deus. Abra a tua boca para trazer o reino dos céus na tua casa, na nossa nação, nesta cidade. Abra a tua boca para dizer que o nosso Deus reina e vive para todo sempre, e que nenhuma força do inferno permanece de pé diante dele. Então você, como igreja, receba nesta hora mais autoridade de Deus, e seja você uma bênção. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus, e receba paz no teu coração, na tua alma, e seja Deus contigo todos os dias em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Um abraço a todos. Boa noite.